Boa tarde a todos. Eu, Sassa, e minhas colegas Amanda Pacheco, Júlia Farias e Marina Gama iremos apresentar o seminário referente à etiopatologia do HIV e condições bucais relacionadas, da Unidade de Aprendizagem, Diagnóstico em Odontologia. Então, agora eu vou apresentar sobre a introdução do nosso trabalho. A síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS, ela é causada pelo vírus da imunodeficiência humana, o HIV, que pertence à família Retroviridae. Pode ser adquirido por via sexual, via sanguínea, através de objeto perfuro cortante contaminado ou via vertical, tanto no período da gestação, no momento do parto ou até então durante a amamentação. A AIDS ela é considerada pediátrica quando a infecção do HIV ocorre de 0 a 13 anos de idade. Acima de 13 anos, os pacientes eles são incluídos nas estatísticas de adulto, por apresentarem padrões semelhantes. Ficou reconhecida oficialmente como doença em 1981, em função de uma explosão de casos inexplicados de sarcoma de Kaposi e pneumonia em homossexuais masculinos de diversas cidades dos Estados Unidos. As lesões bucais e peribucais são comuns nos pacientes infectados do HIV e podem representar os primeiros sinais de doença antes mesmo de manifestações sistêmicas. O HIV é um vírus que promove uma infecção crônica nos linfócitos TCD4+, resultando na imunossupressão do paciente, favorecendo infecções oportunistas, o que reflete também na imunidade da cavidade bucal. Com o advento das terapias antirretrovirais, houve uma diminuição na mortalidade e também doenças associadas ao HIV, aumentando assim a expectativa de vida desses pacientes e, consequentemente, o surgimento de doenças crônicas. Com a imunossupressão, ocorrem alterações na microbiota normal da boca, notando-se um aumento das bactérias anaeróbias gram-negativas subgengivais, com consequente distúrbios nos componentes salivares, como, por exemplo, enzimas antimicrobianas e imunoglobulinas. Portanto, há uma diminuição na capacidade da saliva em controlar a microbiota e placa bacteriana, propiciando o desenvolvimento de lesões gengivais e periodontais na região oral. Agora eu passo a minha palavra para minha colega Marina, que vai apresentar sobre o objetivo do trabalho e a discussão. Obrigada! A presença de lesões orais em aidéticos tem sido motivo de muitos trabalhos, sabendo que essas manifestações orais são os primeiros sinais da doença. Devido a isso, é importante o conhecimento das lesões orais presentes nesses pacientes, para que o cirurgião dentista identifique os casos de pacientes com AIDS o mais rápido, o mais precocemente possível. Em geral, as lesões orais presentes ocorrem por infecções fúngicas, bacterianas e virais, também por processos neoplásicos e outros de etiologia desconhecida. Em relação à frequência da manifestação dessas lesões, existem algumas variações, muitas em função de hábitos individuais, ou de fatores sociais, ou até mesmo de fatores geográficos.
Dentre as lesões presentes nesses pacientes, destaca-se a candidíase, sendo a manifestação mais frequente nas suas diversas formas clínicas, seguido por leucoplasia pilosa, gengivite ou periodontites progressivas, herpes simples, sarcoma de Kaposi, lesões do papiloma vírus humano, que é condiloma acuminado, verruga vulgar e hiperplasia epitelial focal, entre outros. Um fato que chama atenção é a correlação que se observa entre o comportamento de risco e a ocorrência de determinados tipos de lesões orais. Na amostra de um dos artigos de referência, os grupos de pacientes homossexuais e bissexuais foram os que apresentaram maior número de manifestações orais, particularmente a candidíase, enquanto nos usuários de drogas ou receptores de sangue, esse achado foi menos frequente. Essa tabela mostra a relação do número de casos de pacientes com AIDS segundo sexo e categoria de risco, sendo maior o número de homens bissexuais infectados, seguido de mulheres heterossexuais. Em relação ao sanguíneo, embora pouca diferença, o número de usuários de drogas endovenosas é maior do que os de transfundido, e apresentado só em homens. Nessa segunda tabela, pode ser observada a relação de manifestações orais nos pacientes com AIDS segundo a variável sexo. Candidíase, leucoplasia pilosa, sarcoma de Kaposi, herpes simples, guna, gengivite, periodontite e úlcera tuberculoide. Todas são apresentadas mais em homens do que em mulheres. Além disso, é observado que candidíase, gengivite e periodontite são as mais apresentadas em ambos os sexos. Meu nome é Amanda e eu vou falar sobre a discussão do trabalho. A candidíase oral, também conhecida como candidíase na boca, é uma infecção causada pelo excesso de fungo Candida albicans na boca, que causa infecção, geralmente em bebês devido à sua imunidade ainda pouco desenvolvida, ou em adultos com sistema imune enfraquecido devido a gripes, doenças crônicas ou HIV, por exemplo. A quilite angular é a inflamação dos lábios que sofrem descamação, erosão ou inchaço. Existem vários tipos de quelites, sendo a angular, também conhecida como boqueira, é o mais comum. Ela se localiza no ângulo de encontro do lábio superior com o inferior, e os principais fatores de risco para seu desenvolvimento são situações que favorecem o acúmulo de saliva no canto da boca, traumas, alergias, alterações nutricionais e infecções de pele ao redor da boca. Os principais sintomas da quilite angular são ardência, inchaço, descamação e rachaduras locais. Em relação às lesões de origem bacterianas associadas às infecções pelo HIV, uma delas é a gengivite, que é uma manifestação da inflamação da gengiva causada pela formação de tártaro na região proveniente de uma escovação inadequada. Essa doença pode trazer diversos riscos ao paciente, como sangramento da gengiva durante a escovação e inchaço da área, provocando desconforto ao paciente. É importante dizer que uma consequência da gengivite não tratada é o agravamento do quadro e o desenvolvimento da periodontite. A periodontite é a inflamação agravada da gengiva que afeta os tecidos de sustentação dos dentes e resulta no afastamento dos dentes da própria gengiva, permitindo maior acúmulo de placa bacteriana na área.
Herpes é uma doença viral que se manifesta através de pequenas bolhas agrupadas na pele ou na genitália. Pacientes portadores de HIV ou de qualquer outra doença autoimune manifestam-se com maior frequência quando comparado aos pacientes imunocompetentes devido à debilidade do sistema imunológico. Leucoplasia pilosa oral é uma manifestação caracterizada por placa branca, não removível, a raspagem, localizada principalmente nas bordas laterais da língua, uni ou bilateralmente. Na infecção pelo HIV, a leucoplasia pilosa oral acomete em pacientes adultos homossexuais. Lesões neoplásicas. Sarcoma de Kaposi é um tumor vascular mais encontrado em pacientes. Lesões neoplásicas. Sarcoma de Kaposi é um tumor vascular mais encontrado em pacientes com AIDS e predominantemente em homens. Em 1/3 dos pacientes com Kaposi associado a AIDS, que as lesões da cavidade oral ocorrem, sendo que as lesões duras do palato são as mais comuns. Essas lesões, placas vermelhas ou roxas, focais ou difusas, podem ser completamente assintomáticas e facilmente negligenciáveis. O meu nome é Júlia e eu vou apresentar agora a conclusão do nosso trabalho. A cavidade oral representa a área de frequentes manifestações da AIDS. E no artigo que a gente pesquisou, os pacientes do sexo masculino foram mais acometidos pela doença, embora os do sexo feminino, quando afetados, mostram um envolvimento em idade mais precoce. Mesmo com os tratamentos atuais, que elevam a expectativa de vida dos pacientes soropositivos, a suscetibilidade a lesões bucais ainda é alta. O número de pacientes soropositivos aumenta a cada dia e o cirurgião dentista se torna imprescindível no reconhecimento precoce dessas manifestações bucais associadas ao HIV, para contribuir para uma melhor qualidade de vida aos pacientes. A candidíase bucal é das lesões mais prevalentes, seguida do aumento das glândulas parótidas, da gengiva-estomatite hepática, da herpes simples recorrente, da leucoplasia pilosa, do eritema linear gengival e das petequias. A prevalência da cárie dental também é bastante alta. Recomendamos que os profissionais da saúde, em especial os cirurgiões e dentistas, deverão estar informados e capacitados para o diagnóstico precoce dessas manifestações. Os primeiros cuidados com as crianças infectadas pela HIV é um exame bucal minucioso, realizado com ênfase à promoção da saúde oral e aos tratamentos precoces adequados. A orofaringe deve ser examinada a cada consulta e toda criança infectada pelo HIV deve receber avaliações odontológicas periódicas.